Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui juntos, para nós meditarmos na palavra de Deus. E dessa vez eu queria que juntos nós meditássemos acerca de um assunto que é extremamente importante, tanto ao ser humano de uma forma geral, inclusive aos cristãos, aos discípulos de Jesus, à igreja como um todo, que é a relação entre o discípulo de Cristo e o poder. E o texto que eu gostaria de juntos meditarmos hoje está baseado em um episódio, já no final do ministério de Jesus, quando dois dos discípulos de Cristo, que eram irmãos, Tiago e João, vão fazer um pedido especial a Jesus. Na verdade, a gente vai ler segundo o Evangelho de Marcos. Mateus nos dá a informação de que esse pedido de Tiago e João, esse pedido foi feito pela mediação da mãe deles. Mas vamos ler aqui em Marcos capítulo 10, olhando a Bíblia Sagrada, em Marcos capítulo 10, eu vou ler do versículo 35 até o versículo 37, e depois vou pular para o versículo 41. Assim diz a Bíblia Sagrada. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Versículo 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse último versículo é bem conhecido de todos nós. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mas essa frase de Jesus foi dita dentro de um contexto bem interessante, bem curioso. Então, a gente encontra esses dois discípulos fazendo esse pedido especial a Jesus. O que é por trás disso daí? A gente precisa entender que nessa altura da história, Jesus já havia se revelado a eles como o Messias, como o Cristo. Já havia dito para eles que ele, Jesus, era o Cristo. E todo judeu sabia muito bem que a vinda do Messias, a vinda do Cristo, estava associada à vinda do reino de Deus. Só que Tiago e João não compreendiam a dimensão espiritual do reino que Jesus veio trazer. Eles interpretavam o reino de uma visão bem terrena, bem física, como um rei, um imperador com seus exércitos, seus súditos, dessa forma, como Davi, como Salomão. Então era assim que Tiago e João, filhos de Zebedeu, pensavam. E não apenas eles, todos os outros discípulos pensavam da mesma forma. Pedro também tinha a mesma concepção. Então eles tinham uma visão completamente terrena do reino de Cristo. Uma visão completamente equivocada. E aí eles fazem esse pedido. E o que há por trás desse pedido? Olha, se Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra, se Jesus vai ser rei, é o Messias, o ungido de Deus, se ele veio estabelecer o reino, então Tiago e João quiseram se antecipar em relação aos outros 10 discípulos. Olha, Jesus vai precisar de um primeiro e um segundo ministro. Então a gente pede a eles, já se adianta, Jesus, quando o Senhor estabeleceu o reino, permite com que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Ou no caso aqui pelo vídeo, que está ao contrário, no caso essa seria a direita e essa a esquerda. Então permite isso para nós. Então eles queriam ter lugar de prestígio, eles queriam ter lugar de autoridade quando Jesus estabelecesse o seu reino. Eles queriam ter autoridade, inclusive, sobre os outros 10 discípulos que acompanhavam Jesus em suas viagens. E, na verdade, isso que eles pediram é um dos grandes dilemas do coração humano, que data desde os primórdios. O anseio pelo poder, o anseio pela glória persegue o homem desde o princípio, desde o Éden. É a essência do pecado. Quando a serpente, Satanás, quis tentar o homem, o ser humano, para o pecado, a abordagem sobre a proibição de comer o fruto, a abordagem da serpente foi o seguinte: olha, sabe por que Deus proibiu vocês de comerem desse fruto? Porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem,
vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa ideia de ser como Deus, de ser divino, de ser glorioso, de ser majestoso, né? Foi a grande sedução do coração ali de Eva e de Adão, ali do ser humano. Foi a grande sedução. Essa é a essência do pecado. A rebeldia a Deus, na verdade, é o anseio do homem de ser o próprio Deus da sua vida. É uma rejeição a Deus para que Ele seja divino. Ele seja aquele que manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero. Eu sou o Deus da minha vida. Essa é a própria essência do pecado. Mas aí Jesus veio nos ensinar que os valores do reino de Deus são completamente opostos aos valores deste mundo. Não dá para a gente pensar nas coisas de Deus, não dá para a gente pensar no reino de Deus da mesma forma como a gente pensa, como o mundo pensa. É completamente diferente, é invertido. Jesus várias vezes ensinou isso. Jesus quis mostrar para os seus discípulos em sua mensagem, no Sermão do Monte, em várias passagens, a própria vinda de Jesus, do Deus se fazendo homem, se tornando de nós, do Deus Jesus se submetendo à morte na cruz e triunfando na cruz, é uma completa inversão dos valores terrenos. Tiago e João tinham uma visão equivocada do reino. Eles achavam que o reino era físico e achavam que ser poderoso era aquilo que o reino poderia oferecer para eles. E muitas vezes nós também nos contagiamos com esse equívoco. Nós muitas vezes estamos tão presos, tão amarrados aos valores deste mundo, que achamos que o que nós devemos buscar é poder, é glória, é honra. Quanto de nós, pastores, nos sentimos incomodados quando estamos em uma igreja, visitando uma igreja, e nós não somos convidados ao púlpito, nos sentimos ofendidos, desrespeitados, desprezados, ou quando não nos é dada a palavra para falar o microfone, nos sentimos desrespeitados por causa disso. Por quê? Porque achamos que devemos receber honra, achamos que devemos receber glória, achamos que somos os principais. E não somos nada, não somos nada. Nós estamos mergulhados nesse equívoco. Achamos, muitas vezes, como igreja, achamos que estamos aqui para mandar. O conceito de autoridade divina é diferente do conceito de autoridade humana. E a gente está muito preso a esse conceito mundano, esse conceito terreno. Jesus ensina que, ao invés de buscar o poder, os seus discípulos devem buscar o serviço. É isso que ele diz. Ele chama os seus discípulos e diz, olha, no mundo existem as autoridades. No mundo existem aqueles que mandam e aqueles que obedecem. E os mais importantes são os que mandam. Os menores são aqueles que servem. Mas não vai ser assim entre vocês. Não é assim no meu reino. No meu reino, o principal, o mais importante, é aquele que serve. E não aquele que é servido. E Jesus dá o seu próprio exemplo. Eu mesmo não vim a esse mundo para ser servido. Eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. No conceito de reino de Deus, o mais importante não é a pessoa que recebe o café, mas a pessoa que serve o cafezinho. Estamos aqui não para governar este mundo. Estamos aqui para servir a este mundo. O poder é algo que deslumbra. O poder é algo que impressiona. O poder é algo que fascina o ser humano por causa da força que o poder tem de manipular as pessoas, de impor sobre as pessoas a vontade. A gente quer impor nossa vontade sobre os outros. Muitas vezes, como igreja, queremos impor a nossa vontade sobre a sociedade. Jesus não fez isso. Nós também não devemos fazer isso. A igreja está aqui para servir e não para governar. Eu e você estamos aqui para servir e não para exercer autoridade. Jesus veio para servir. Nós não estamos aqui para sermos leões. Estamos aqui para sermos ovelhas. Somos ovelhas. Então, que a palavra de Cristo aos seus discípulos seja alimentada, ela venha alimentar o nosso coração. Venhamos fazer uma reflexão sobre nós. Nós estamos aqui para servir e não para impor autoridade aos outros. Estamos aqui para sermos os últimos e não sermos os primeiros. Que a ideia de servir, que o ideal de servir, inunde a mim e a você como servos de Cristo. Sirvamos a Deus, sirvamos uns aos outros como igreja e sirvamos ao mundo. Tudo isso para a glória de Deus. E que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.